Nesta série sobre Venha o Teu Reino, nós vamos olhar para a vinda do reino de Cristo a partir de três perspectivas diferentes. E o assunto que nós vamos abordar hoje é o batismo em nome de Jesus. Então vamos ver como ser batizados com Cristo. Então, o que eu vou fazer é estudar o batismo a partir do Espírito dos profetas, como encontrado na Bíblia, e em seguida vamos ver o batismo como encontrado no Espírito de profecia nas obras publicadas de Ellen White. Eu não coloquei os escritos dos pioneiros nesta mensagem por causa do tempo, para a mensagem não ficar muito longa. Quero tentar manter esta mensagem mais curta, simples e agradável possível. Mas recomendo fortemente que você leia o livro de J.H. Wagoner, chamado Pensamentos sobre o Batismo. Ele é poderoso, muito poderoso. Pode haver algumas expressões aqui que não são muito usadas hoje, mas há muitas informações boas nele. E J.H. Wagoner concorda lindamente com o que é dado a nós na Bíblia e por meio de Ellen White. Então, eu vou tentar colocar este tema da maneira mais simples possível. E não vou colocar tudo de uma vez para você, porque eu não quero que suas mentes fiquem sobrecarregadas. Há muita coisa que poderíamos conversar. Mas eu vou tentar responder a pergunta número 1, que acredito que seja provavelmente a pergunta mais importante para começar. E é por isso que isso é importante, porque o batismo realmente importa. E então, na segunda parte, o que eu quero fazer é harmonizar Mateus 28:19 com a aparente contradição de como os discípulos batizaram, porque parece haver uma contradição à primeira vista. Então, o que eu quero fazer é analisar isso e harmonizar a palavra de Deus em Mateus 28:19 com a aparente contradição, ou as aparentes ações dos discípulos e como eles batizaram. As condições para entrar na Igreja de Cristo é o batismo. E a Bíblia diz que eles foram batizados e então entraram na igreja. O texto diz: os que receberam a sua palavra foram batizados e foram admitidos, isto é, na igreja, naquele dia, quase 3.000 pessoas. Então eles foram batizados e essa foi a condição para a entrada na igreja. Isso faz sentido. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 91, e eu recomendo fortemente que todos leiam o capítulo 8 inteiro em Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 91. Eu vou citar apenas os 3 primeiros parágrafos. Eu vou começar com o terceiro parágrafo, depois pular para o primeiro parágrafo e vou terminar com o segundo parágrafo. Isso para nos ajudar na compreensão. Então, no parágrafo 3 diz: simboliza o batismo, soleníssima renúncia ao mundo. Os que ao iniciar a carreira cristã são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de ficar apenas um momento aqui. Você percebe que ela diz o tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E aqui nos é dito muito claramente que devemos ser batizados nesse tríplice nome. Isso está bem claro, não é? Ok, vamos continuar o texto. Os que ao iniciar a carreira cristã são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornam membros da família real, filhos do Rei Celestial. Você notou que ela menciona a palavra entrada ou iniciar? Para iniciar a carreira cristã, você precisa ser batizado. Iniciar a vida cristã é paralela com a entrada no reino de Deus. E isso também é paralelo à entrada na igreja. No parágrafo 1 de Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 91, diz: as ordenanças do batismo e o da ceia do Senhor são 2 pilares monumentais, colocados um fora e outro dentro da igreja. Sobre essas ordenanças, Cristo inscreveu o nome do Deus verdadeiro. Há muitas coisas que quero destacar nesse texto, e quero dedicar apenas alguns minutos e falar um pouco mais sobre isso. Existem muitos pilares diferentes, e já estudamos os escritos de Ellen White, e vemos que ela fala sobre muitos pilares diferentes. Mas existem 2 muito importantes. Eles não são apenas pilares comuns, eles são pilares monumentais. Uma está dentro da igreja, isto é, comunhão. O outro, ela diz que está fora da igreja. Por que está fora da igreja? Porque ele é a entrada na igreja.
E isso é o batismo. Então, por que o batismo é importante? Porque é um pilar monumental. Não é qualquer pilar, mas um pilar monumental. E eles têm o nome do Deus verdadeiro inscrito nele. Agora, eu acredito que provavelmente a maioria de nós aqui ficamos animados quando ouvimos falar do Deus verdadeiro. O nome do Deus verdadeiro está em jogo. Ele está inscrito nesses pilares monumentais. Portanto, cabe a nós, irmãos e irmãs, entender especialmente esses pilares monumentais, pois neste caso particular é a própria entrada na igreja. O parágrafo 2 diz: Cristo fez do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual. Ele fez disso uma condição positiva com a qual deve cumprir todos. Quantos devem cumprir? Todos. Todos devem cumprir, ela diz. 100%, certo? Agora, todos quem? Aí ela responde: aqueles que desejam ser reconhecidos como estando sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa encontrar um lar na igreja, antes mesmo de transpor o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino, o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, verso 6. Então, irmãs e irmãs, o batismo é a entrada no reino de Cristo, que é a entrada na igreja. Quando nós formos dar instruções à igreja, nossas instruções realmente precisam incluir essas portas de entradas ditas aqui. Agora, de qual igreja Ellen White está falando aqui? A igreja não é a estrutura, é o corpo de Cristo. Então, segundo acabamos de ver, para estar na igreja, devemos passar pela entrada, que é um pilar monumental, o batismo. O que significa reconhecer e estar sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos dar uma olhada rapidamente na palavra de Deus para ver a autoridade de cada um. Devemos reconhecer esta autoridade. Vamos começar a examinar a autoridade do Pai. Apocalipse 14, verso 1 diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Para fazermos parte dos 144.000, devemos ter o nome do Pai escrito em nossas testas, certo? Nome é o seu caráter. Aqui está representando o seu caráter. Então, você não diria que o Pai desempenha um papel importante em nossa salvação? Sem dúvida. Isso significa que nós precisamos reconhecer a sua autoridade? Sim, com certeza. Vamos ver a autoridade do Filho, em João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, para chegarmos ao Pai, a fim de obtermos o selo ou caráter do Pai em nossa testa, para onde teremos que ir? Através de Jesus, certo? Você não diria que Jesus também desempenha um papel importantíssimo em nossa salvação? Sem dúvida. Isso significa que precisamos reconhecer sua autoridade? Sim, com certeza. Vamos ver agora o Espírito Santo. Zacarias 4,6, falando da autoridade do Espírito Santo, diz: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz que se não temos a autoridade do Espírito Santo em nossa vida, então estamos trabalhando em vão. Não é verdade? E somos informados de forma muito clara aqui que não chegaremos a lugar nenhum sem a autoridade do Espírito Santo. Então, devemos ter o Espírito Santo também. Observe agora o que diz João 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo. Observe que Jesus não disse apenas uma vez, em verdade te digo, mas 2 vezes. Ele está dando uma ênfase extrema, dizendo que isso é muito importante. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
É muito claro aqui que o Espírito Santo desempenha um papel vital em nossa salvação. Estamos conseguindo ver isso? Sem dúvidas. Isso significa que devemos reconhecer a autoridade do Espírito Santo? Sim. Nós definitivamente precisamos saber se isso significa que o Espírito Santo é um terceiro ser. Não, não é isso que significa. De maneira nenhuma. Claramente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham papéis importantes em nossa salvação e têm autoridade para atuar em nossas vidas. O Pai é quem nos cela. Jesus é o caminho. E o Espírito Santo é o poder que nos é dado para vencer. Review and Herald, 26 de outubro de 1897, parágrafo 9. Cristo deu aos seus seguidores uma promessa positiva. Quero fazer uma pausa aqui por um momento. O que Deus deu a eles? Uma positiva o quê? Promessa. Devemos rejeitar uma promessa encontrada na palavra de Deus? Não. Eu não. Não sei sobre você, mas preciso de cada promessa que está aí. Amém? Muitos estão distorcendo essas promessas para tentar provar uma falsa teologia. Se é uma promessa positiva, precisamos aceitá-la e aplicá-la em nossas vidas, dentro do contexto da palavra de Deus, sem distorcê-la, certo? Mas ainda precisamos aceitá-la e aplicá-la. Então, voltando ao texto, Cristo deu aos seus seguidores uma promessa positiva de que, após sua ascensão, ele lhes enviaria seu Espírito. Portanto, ide, ele disse, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Quando Ellen White diz um Deus pessoal e do Filho, um príncipe e salvador pessoal, sob o Espírito Santo, ela acrescenta, enviado do céu para representar a Cristo, ela estava falando sobre a inspiração divina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos e irmãs, o batismo é um pilar monumental. Ele é a própria entrada na igreja. E devemos ser batizados no tríplice nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E devemos obedecer e reconhecer que estamos sob a autoridade do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso ficou claro até agora? Ok. Isso é muito importante. E espero que você esteja percebendo o quanto isso realmente é importante. Essas são algumas declarações muito fortes, e este é um assunto realmente importante. Mas isso me leva a outra importante pergunta. Então, por que a Bíblia diz que as pessoas foram batizadas em nome de Jesus? Parece haver um aparente, eu repito, um aparente conflito entre Mateus 28, 19 e o que acontece no Novo Testamento com o batismo. E quando eu entrei no movimento rapidamente e ouvi a verdade sobre o Pai e o Filho, eu pensei, espera um minuto, e Mateus 28, 19? E perguntei a alguém sobre esse texto. E ele disse, bem, Mateus 28, 19 está lá, é verdadeiro. E eu pesquisei essa informação. E observei que Ellen White citou esse texto mais de 100 vezes, e sob inspiração. Então eu disse para mim mesmo, sinto muito, Mateus 28, 19 não foi adicionado. Esse texto não foi colocado pela Igreja Católica, como muitos dizem, mas por Cristo. Ele é quem o colocou lá. E quando eu estava pesquisando e estudando esse assunto, algumas pessoas apresentaram a mim 3 opções. Eu ouvi a opção número 1, e em cerca de 3 segundos eu já descartei. Não, isso não é uma opção. Eu ouvi a opção número 2, e eu pensei sobre isso cerca de 20 segundos, e então descartei. Isso também não é uma opção. Bem, a opção número 1 que me foi dado é que os discípulos foram rebeldes. Eles não seguiram a ordem de Mateus 28, 19. Bem, eu acho que todos aqui já perceberam imediatamente que essa opção não é verdadeira, certo? Isso não é uma opção. Se os discípulos estivessem sendo rebeldes, irmãos e irmãs, então poderíamos muito bem pegar o Novo Testamento e jogá-lo fora, porque nunca mais eles foram rebeldes. Na verdade, podemos muito bem jogar a Bíblia inteira fora, porque se Deus não corrigiu isso, então a Bíblia inteira deveria ser jogada fora. E como sabemos, eles não foram rebeldes em nada, assim como Daniel. Portanto, esse não é um caminho pelo qual devemos seguir. A opção número 2 foi que os discípulos não entenderam Mateus 28, 19.
E então eu pensei sobre isso por um minuto. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi, mas isso foi depois do Pentecostes. Portanto, também não posso aceitar isso. Mas não só isso. Você acha que Deus permitiria a distorção de um de seus pilares monumentais sem correção? Não, não. Portanto, a opção 2 saiu rapidamente pela janela. A opção número 3 é: não podemos entender Mateus 28:19. Eu também gostaria de dizer, irmãos e irmãs, que uma grande porcentagem dos que estão nesse movimento ainda não entendeu Mateus 28:19. Cerca de 7 anos atrás, um bom amigo meu veio a mim e me disse para ler este livro, do J. H. Wagner. Era um original. Ele abriu uma seção e disse: leia isso. E eu estou lendo. E lendo. E fiquei tão impressionado que eu olhei para cima e o meu queixo bateu na mesa. E eu disse: uau, isso faz sentido. Se você não leu, leia, ele é poderoso. E desde aquela época, comecei a olhar para o batismo e percebi que Mateus 28:19 está lá e devemos obedecer. Então, o que significa batizar em nome de Jesus? Bem, quero dar-lhe duas razões que vejo agora. Pode haver mais outros motivos, mas esses são os dois motivos que vejo e que desejo abordar. Razão número 1 é uma questão de ênfase. Sobre a ênfase, em Atos capítulo 2, verso 38, diz: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, isso pode dar a impressão de que Pedro está dizendo: agora eu te batizo em nome de Jesus, e mergulha a pessoa. Isso pode até parecer ser assim, mas quero dizer que não é bem assim. Isso significa que, quando uma pessoa é devidamente ensinada e nascida de novo, e está praticando todas as coisas que Cristo ordenou, e esta pessoa está honrando o nome de Cristo, e suas ações refletem o nome de Jesus, seu caráter, então essa pessoa é digna de ser chamada de cristão. Só assim ela pode ser devidamente batizada em nome de Jesus. É isso que significa batizar uma pessoa em nome de Jesus, pois esta pessoa está agindo como representante de Cristo. Ela está agindo de acordo com a sua vontade e instruções. Eu batizo uma pessoa em nome de Jesus quando eu ensino a essa pessoa como viver de acordo com o Evangelho. A expressão "no nome de Jesus" indica união com Jesus e que ele está promovendo sua causa. Então agora o ministro pode dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus nos ordenou que fizéssemos. O batismo feito de qualquer outra maneira, que não seja a maneira que Cristo indicou, é feito sem a autoridade do Senhor. Agora, a fórmula do batismo escrito no livro de Mateus não foi escrito no livro de Atos por causa da ênfase, mas isso não significa que eles não usaram essa fórmula. Continue prestando atenção, que vou te dar alguns exemplos para você compreender melhor. É uma questão de ênfase. E o que eu quero dizer com ênfase? Por exemplo, Enoque pode ter pregado a primeira ou a segunda vinda de Cristo, mas não foi dado ênfase ou destaque nisso. A ênfase de Enoque foi o dilúvio. Agora, Enoque pode ter falado sobre a primeira vinda de Cristo, ele pode ter falado sobre a segunda vinda de Cristo, e realmente sabemos que ele falou em algum grau. Ele pode ter falado sobre o que devemos comer, o que devemos vestir, que tipo de estilo de vida devemos ter, mas isso não é encontrado na Bíblia, em nenhuma parte. E você sabe que Enoque viveu muito tempo. Mas só porque não está escrito, não significa que Enoque não falou sobre esses pontos. Então, sob a inspiração, as coisas foram resumidas à ênfase de sua mensagem, enfatizando apenas a mensagem presente para o seu tempo. Por que ele enfatizou o dilúvio? Porque era a verdade presente naquela época. O mesmo aconteceu com João Batista. João Batista enfatizou a primeira vinda de Cristo. Mas isso não significa que João Batista nunca tenha falado sobre a segunda vinda de Cristo, ou o que devemos vestir, comer, o estado dos mortos, ou algo assim. Só porque não está escrito, não significa que ele nunca falou. Não podemos dizer que ele não ensinou. Se tudo que João Batista pregou fosse colocado na Bíblia, ela se tornaria tão grande que provavelmente nunca seríamos capazes de ler tudo isso. Então, o que eles fizeram foi resumida a ênfase. Então, é uma questão de ênfase. Em nossos dias, nós vamos enfatizar muito mais o quarto mandamento e a questão da marca da besta.
Por que vamos enfatizar isso? Porque é a verdade presente para esse tempo. Isto não significa que nunca vamos falar sobre a primeira vinda de Cristo, o dilúvio, como devemos vestir, o que devemos comer, que tipo de estilo de vida vamos ter, a verdadeira educação. Não, não significa isso. Isso faz sentido? Então, só porque algo não é dito na palavra de Deus, não significa que realmente não aconteceu. Em Atos capítulo 2, verso 38, Lucas evidentemente não achou importante enfatizar a fórmula batismal. Mas isso não significa que eles não batizaram usando a fórmula de Mateus 28. Você entendeu o que eu expliquei? Isso faz sentido? Portanto, o motivo 1 é a ênfase. O motivo 2 é sobre sua autoridade. E eu quero considerar isso por um momento. Atos capítulo 19, verso 1 a 8. Nós vamos ler isso na Bíblia e depois veremos o que Ellen White tem a nos dizer sobre isso. O texto diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Quero fazer uma pausa aqui por um momento. Antes de ser batizado, você precisa ser ensinado nas doutrinas dos discípulos, certo? Então, você é batizado e continua nesse caminho. Mas esses homens não tinham sido instruídos a guardar todas as coisas que Cristo instruiu. Então Paulo perguntou a eles: Vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Nós nem mesmo sabemos nada sobre o Espírito Santo. Você pode imaginar a reação de Paulo? O quê? Espera um minuto. Quem batizou vocês? Quem deu autoridade para batizar vocês? Eles deveriam ter estudado isso com vocês antes de serem batizados. É isso que Paulo está pedindo. Ele está surpreso que eles não entendiam isso. Existe um Espírito Santo? Eles não sabiam sobre isso. E isso é perguntado hoje. As pessoas estão confusas sobre o Espírito Santo. Quem deu autoridade para vocês serem batizados? Qual foi a resposta deles? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falou-lhe línguas, e profetizavam. E eles eram, ao todo, uns 12 homens. Então Paulo está fazendo algumas perguntas a esses irmãos. Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Não, nós nem ouvimos falar sobre isso. E quem deu autoridade para vocês serem batizados? Agora, se alguém entra aqui na igreja e não sabe nada sobre o sábado e quer ser batizado, qual a primeira pergunta que eu faria? Eu vou perguntar: quem deu autoridade para você ser batizado? Alguém deveria ter estudado com você. Então, qual a próxima coisa que eu vou fazer? Vou levá-los de lado e vou dizer: Irmão ou irmã, vamos fazer alguns estudos? Vejamos o quarto mandamento. Vejamos primeiro a lei e depois passemos o quarto mandamento. E assim por diante. Isto é exatamente o que Paulo fez com eles. Mas antes de entrar no livro Atos dos Apóstolos, eu só quero fazer a pergunta novamente. Quem deu autoridade para que os 12 fossem batizados pela primeira vez? João Batista, que já estava morto. Então vamos dar uma olhada no livro Atos dos Apóstolos, na página 282. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua morte de vergonha. Eu quero fazer uma pausa aqui por um momento. Aqui podemos ver claramente que Paulo está estudando com eles agora e revelando as doutrinas a eles. Você vê que ele os colocou de lado, sentou com eles e começou a estudar com eles. Continuando, contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos. Qual foi essa comissão? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma pausa aqui por um momento. Poder. Esta palavra poder significa autoridade. Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada. Portanto, estou dando esta autoridade para você ir e batizar. Isso é o que significa batizar em nome de Jesus. Para batizar na autoridade que Jesus nos deu para batizar alguém. Esta não é a forma batismal. Não é erguer a mão e dizer: eu te batizo em nome de Jesus. Não é isso. Ser batizado em nome de Jesus é simplesmente dizer que quem está fazendo o batismo está batizando
baseado na autoridade de Cristo. Paulo claramente repetiu a fórmula batismal. Muito interessante. Então vamos continuar o texto. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes quão gloriosamente havia esta promessa sido cumprida no dia de Pentecostes. Com profundo interesse, grata e pasma alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus. Ou seja, eles foram devidamente ensinados e agora estavam aptos para praticar todas as coisas que Cristo ordenou e poderia honrar o nome de Cristo. E suas ações refletiriam o nome de Jesus, seu caráter. Só assim eles poderiam ser devidamente batizados em nome de Jesus. É isso que significa batizar uma pessoa em nome de Jesus, pois eles iriam agir como verdadeiros representantes de Cristo. Continuando, impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Desta forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Paulo repetiu a fórmula batismal. Jesus, através do Espírito de profecia, nos revela que a fórmula batismal que Paulo usou foi a de Mateus 28:19. Só porque não foi registrado por Lucas, não significa que eles não usaram. E nós temos a segunda testemunha, o Espírito de profecia, nos explicando. Precisamos usar todas as três testemunhas em nosso estudo: a Bíblia, o Espírito de profecia e os pioneiros. Então, pegue a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, tente encontrar as conclusões e harmonize tudo com a ajuda do Espírito Santo. E depois, traga os escritos de Ellen White para ajudar a harmonizar. E em seguida, traga os escritos dos pioneiros. Portanto, na segunda testemunha, vemos que nos foi dada a confirmação do batismo de Mateus 28:19, também registrado na Bíblia, e que Lucas não achou o necessário repetir em Atos dos Apóstolos. O ponto número 2 é: batizados em nome de Jesus é batizar na autoridade de Jesus. Porque, em primeiro lugar, foi Ele quem nos deu a ordem de batizar. Foi Jesus que deu a ordem para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso ajuda a responder a pergunta: por que Jesus disse em Mateus 28:19, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E no Novo Testamento, diz que eles batizaram em nome de Jesus. Não estou dizendo que eles pararam e ali disseram, agora eu te batizo no nome de Jesus. O que está dizendo é que a autoridade não veio de João, a autoridade não veio de Paulo, a autoridade não veio de Apolo, a autoridade veio de Cristo para batizar. Então o que eles estavam dizendo era: estou batizando você porque Cristo me deu autoridade para batizá-lo. Então agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então mergulha. Isso faz sentido agora? Vamos terminar com esta declaração que está em Materiais de 1888, página 1541, parágrafo 1. Pouco antes de deixá-los, Cristo deu a seus discípulos a promessa: recebereis poder, depois que o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Todo o poder me é dado no céu e na terra. E depois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Enquanto estas palavras estavam em seus lábios, eu quero parar aqui por um momento. Mateus 28:19, de acordo com a inspiração, não é adicionado pelo catolicismo. Não foi adicionado por outra pessoa. Foi Jesus que disse isso. Continuando. Enquanto estas palavras estavam em seus lábios, ele subiu. Uma nuvem de anjos o recebeu e o acompanhou até a cidade de Deus. Os discípulos voltaram a Jerusalém, sabendo agora com certeza que Jesus era o Filho de Deus. Sua fé foi renovada e eles esperaram, preparando-se pela oração e humilhando seus corações diante de Deus, até que o batismo do Espírito Santo veio. Irmãos e irmãs,
Jesus falou as palavras de Mateus 28:19 e somos chamados a obedecê-las. Amém? O batismo é um pilar monumental. Esta é a própria entrada na igreja e devemos ser batizados no tríplice nome e devemos cumprir e reconhecer e estar sob a autoridade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos batizaram com a autoridade de Jesus no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem acredita que Jesus disse essas palavras? Levante as mãos. Você acredita nisso? Quero fazer mais uma pergunta. E levante as mãos novamente. A pergunta é: você vai ensiná-lo? Amém. Amém. Fiquemos firmes na Bíblia, nos testemunhos e na fé dos pioneiros. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.